Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e agora eu me empolguei com aulas sobre nomenclatura anatômica e hoje eu vou trazer algumas histórias interessantes para vocês, principalmente a galera das antigas aí que estudou na década de 80, 90 e o pessoal que é mais novo aí, tem menos de 20 anos, vocês vão ver os nomes que os ossos tinham que vocês não vão acreditar. Então vamos dar uma olhada na atualização dos nomes dos ossos depois da vinheta. Vai! Antes de tudo, não esquece, faz o seguinte, ó. Vai lá no meu site que lá você vai encontrar o e-book e o podcast dessa aula também. Além de mais de 200 videoaulas, todas essas que eu publico aqui no YouTube, só que lá no site elas estão organizadas por assuntos. É www.anatomiafácil.com.br. E aqui no YouTube, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se clicando nesse botão vermelho aqui e pedindo para receber as atualizações do meu canal. Se você está vendo aí do celular, é a mesma coisa. Inscreva-se no botão vermelho e clica no sininho para você receber as minhas atualizações. Vamos aqui para o vídeo? Vamos dar uma olhada aqui. Olha o nome dos ossos, como eram antigamente, e a gente vai ver como é hoje. Então vocês viram que a vida era dura antes. Então olha os nomes que a gente tem aqui, ó. Maxilar, malar, omoplata, esse aqui quem é mais antigo vai lembrar desse nome. Cúbito, amato, perônio. Essa semana eu ouvi esse nome perônio. Rótula, astrágalo, escafoide e esse aqui é o melhor. Falange, falanginha e falangeta. Olha os nomes que a gente tinha nas falanges. Então vamos lá, o que significa isso? O osso maxilar, ele era representado por duas partes. Então a parte superior, que ele sustentava a arcada dentária superior, era chamado de maxilar superior. E essa parte de baixo aqui que sustentava a arcada dentária inferior era chamada de maxilar inferior. Ou seja, eu tinha um maxilar em cima e um maxilar embaixo. Vocês que são mais novos, vocês sabem disso, que hoje isso não existe mais. Então o osso que sustenta a arcada superior é chamado somente de maxilar, ou maxila, ele ainda existe. E o osso que sustenta a arcada inferior é chamado mandíbula. Então, se você é das antigas aí, isso aqui não chama-se mais maxilar inferior. Eu ainda vejo gente falando, eu tô com dor no maxilar. Mudou para mandíbula. Mandíbula significa mastigar, porque a mandíbula é o único osso móvel do crânio e ele serve justamente para auxiliar na mastigação. Então isso é importantíssimo. Então houve essa mudança. Então hoje em dia a gente tem o maxilar e a mandíbula. Antigamente, maxilar superior e maxilar inferior. Então aqui uma das mudanças ósseas importantes. Quem é das antigas também lembra aqui do nome malar. O que significa malar? Malar significa maçã, então é o osso das maçãs do rosto. O osso da maçã do rosto mudou para zigomático. Então, gente, acreditem, o nome malar era um nome técnico e atualmente é utilizado o nome zigomático. Zigomático significa casal, cópula. Boa pergunta, você está se perguntando, mas por que mudou? Isso aqui, o significado disso é cópula ou casal. Esse aqui é um dos casos mais emblemáticos de mudança de nome. Quando o pessoal sabia o nome dos ossos, os anatomistas iam lá e mudavam os nomes. Aí ninguém mais sabia o que estava falando. Omoplata foi um nome muito popular e eu ainda ouço hoje em dia algumas pessoas, principalmente veículos de mídia, se referirem à escápula como omoplata. A omoplata é o nome antigo para o que a gente tem hoje em dia, que é a escápula. Falar, ó, desabafo aqui, eu preferia a omoplata. Por que eu preferia a omoplata? Homo significa ombro.
E plata significa um achatamento, uma coisa chata. Então o que significa omoplata? É o osso chato do ombro. Olha só, então o osso chato do ombro é a omoplata. Tanto que tem um músculo que ele tem a sua inserção aqui na escápula, que é chamado músculo omoioide. Então ele ainda tem esse nome. Então o músculo omoioide, ele tem esse nome por causa da omoplata, porque ele é inserido na omoplata, hoje na escápula. Então mudou o nome do osso, mas não mudou o nome do músculo. Então ele continua sendo omoioide, beleza? Escápula, o que significa escápula? Escápula significa pá, porque esse osso tem um formato de pá. Então se você fosse grego, você podia chamar esse osso de pá, porque em grego escápula vai se chamar pá. Então você tem muitos pacientes que vão lá e falam: "Ô, doutor, tô com dor nas pá." Ele tá errado? Não, ele tá certo, porque escápula significa pá. Então não dê risada do paciente que chama a escápula de aspá, porque escápula significa pá. Outro termo bastante famoso, esse aqui é um pouco mais antigo, é cúbito. Cúbito significa cotovelo. Então o cúbito é o nome antigo da ulna. Então a ulna, quem que é? Então eu tenho aqui o antebraço. Então na lateral eu tenho o rádio e na medial eu tenho a ulna. Esse termo cúbito significa cotovelo, porque essa parte aqui do cotovelo, que forma o osso do cotovelo, ela pertence à ulna, certo? Que isso aqui é chamado olecrano. Então essa parte aqui que forma o cotovelo, ela pertence à ulna. Então é por isso que ele chamava-se cúbito anteriormente. O termo ulna, eu acho errado isso, porque ulna significa antebraço, só que aqui no antebraço eu tenho dois ossos, que são radiolateralmente e a atual ulna medialmente. Então a ulna, o nome ulna significa antebraço. Então aqui o cúbito era cotovelo, ulna significa antebraço, que é o nome atual e já faz muito tempo que a ulna chama ulna. Amato. Esse osso tem nome de japa, né? Então quem que é o amato? Então vocês têm aqui os ossos do carpo, né? Então você tem lá escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme na fileira proximal. E lá na fileira distal do carpo vocês têm trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então ele é o último osso da fileira distal do carpo. Só que o amato, esse osso com o nome de japa aqui, ele não chama-se mais amato. O nome amato significa gancho, porque o osso amato ele tem um ganchinho que é chamado âmulo do amato. Então ele é um osso ganchado. Aí ele mudou para o nome osso uncinado ou osso unciforme. O que significa unci, né? Que vem de uncus, significa gancho. Então trocaram 6, que é o amato, significa gancho, por meia dúzia, que é o uncus, o uncinado, que também significa gancho. Então aqui no caso foi trocado um 6 por meia dúzia, e atualmente o pessoal ainda usa o nome amato, então pegou aí o nome do japa. Então você vê pouca gente usando uncinado, que é o nome atual, beleza? Esse aqui eu acho que é um dos casos mais emblemáticos também. O perônio. Quando eu era criança, tinha o tíbio e o perônio do Castelo Rá-Tim-Bum, que parece que eles vão voltar com um canal aqui no YouTube. Ouvi falar aí. Perônio. O perônio, atualmente, ele é chamado de fíbula. Tá? O que é fíbula? Fíbula é alfinete. Então esse nome foi dado provavelmente porque lá na perna eu tenho dois ossos. A tíbia medialmente e a fíbula lateralmente. A tíbia é um osso triangular, bem mais grosso que a fíbula. E pelo fato da fíbula ser bem mais fina que a tíbia, foi dado esse nome porque ela pareceria um alfinete, bem mais fina que a tíbia local. Nossa, eu tô meio com gripe hoje. Localizada lateralmente na perna. Então esse aqui é um osso da perna, beleza? Então era perônio, gostava muito desse nome. Se você conversar com os antigos,
eles ainda chamam a fíbula de perônio. Ai, que saudade que eu tenho do nome perônio, mas com certeza o nome antigo que você mais ouviu na sua vida, e se você perguntar para sua avó, para sua mãe, principalmente para você que é novo, se você perguntar para ela: mamãe, o que é uma rótula? Ela vai saber o que é uma rótula. Sabe o que é uma rótula? Rótula é uma rodinha. Então o nome rótula significa rodinha. Se você perguntar para a mamãe, ela vai falar: meu filho, a rótula é a bolinha do joelho, ou bolacha do joelho. É a rótula, tá certo, é uma rodinha, ele é um osso. Na verdade, a rótula é um osso triangular, ele não é redondo, ele é triangular. Tanto que ele tem a sua parte superior, que é chamada base, que ela é reta, e a sua parte inferior, que ela é pontuda e é chamada ápice. Portanto, se eu tenho base e ápice, ele não pode ser redondo, então ele é triangular. Então a rótula, ela é assim, ó, base em cima e o ápice embaixo. Então o pessoal aí chamava isso de bolacha do joelho ou bolinha do joelho, e daí vem o nome rodinha. No espanhol, quem estuda anatomia em espanhol, a rótula, né, ela é chamada de rodilla, que é uma rodinha também. Tudo bem? Então lá é rodilla, beleza? E se você for aí para o sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pessoal chama de rótula a rotatória, onde os carros fazem a rotatória, aquilo chama-se rótula. Então olha só, Rogério também é cultura. Então quando vocês visitarem a região sul, quando vocês estiverem pedindo alguma informação, quando falarem da rótula, eles estão falando da rotatória, beleza? A rótula, ela teve o seu nome, infelizmente, mudado para patela. Não tem uma pessoa que não tem uma raivinha disso, da mudança da rótula por patela, porque a rótula se tornou um nome extremamente popular. E se você perguntar para alguém o que é uma patela, ninguém sabe do que você está falando. Agora olha que coisa chata. Rótula é rodinha, é a bolinha do joelho. Sabe o que significa patela? Patela significa panela rasa. Vai. Se você olhar a patela em determinado ângulo, principalmente inferiormente, você vai ver que ela é convexa na sua face articular. Provavelmente daí veio o nome patela, que significa panela rasa. Esse nome aqui eu não sei se você já ouviu falar, principalmente os antigos. Olha, esse é um bom nome para você pôr no seu filho, se for menino. Astrágalo. O que significa astrágalo? Astrágalo significa dado de jogo. Acredita-se que os soldados antigos romanos faziam os dados com os ossos dos pés dos cavalos, beleza? E um desses ossos era chamado astrágalo porque parecia um dado de jogo. Atualmente o astrágalo é chamado talos. E talos é a mesma coisa, é um sinônimo de astrágalo, significa dado também. Então ele significa também dado de jogo, mas ficou muito melhor. Nesse caso, eu vou concordar com o pessoal, porque olha só, para dar nomenclatura, quando o talos chamava astrágalo, eu tinha os ligamentos que ligavam o astrágalo ao perônio. Agora olha o nome dos ligamentos. Ligamento astrágalo peroneiro. Mas era um nome muito comprido. Aí hoje em dia está muito mais fácil, porque esses ligamentos são chamados ligamentos talofibulares. Nesse caso, melhorou. Eu acredito que mudou pelo nome das estruturas que se conectam com o astrágalo e com o perônio. Então, o que era astrágalo peroneiro, hoje é talofibular. Ficou mais gostoso de falar, fala a verdade. Escafoide. Escafoide significa barquinho, olha que bonitinho. Então eu tenho um osso escafoide no punho e eu tinha antigamente, muito antigamente, um osso no pé que chamava-se escafoide também. O escafoide aqui do punho, ele parece um barquinho mesmo, ele tem um formato de meia-lua. E o do pé também tem o mesmo formato, ele é igualzinho. Se você colocar o escafoide junto com o navicular, que é o osso do pé,
vocês vão ver que ele tem praticamente o mesmo formato, só que o navicular é um pouco maior. Beleza? Navicular significa navio ou escuna. Então trocaram também 6 por meia dúzia. Mas nesse caso, por que melhorou as coisas? Porque eu já tinha um escafoide no punho. E aí tinha também um escafoide no pé. E agora ficou escafoide para o barquinho da mão e navicular para o naviozinho que a gente tem lá no pé, conectado lá com o talos. Então é um osso bastante interessante. Se você olhar na anatomia, você vai verificar que ele tem um formato de naviozinho, de barquinho lá também. Beleza? Então esses aqui são alguns nomes comuns, a origem deles. E esse aqui eu estudei quando eu estava na escola, era bastante interessante. Então, os dedos são formados pelas falanges, então, tanto dos pés quanto das mãos. Então, os dedos das mãos são chamados dedos das mãos ou quirodáctilos. Os dedos dos pés são chamados artelhos ou pododáctilos. E eles são formados tanto nas mãos quanto nos pés pelas falanges. Olha os nomes. A falange, que hoje é a proximal, era chamada falange só. A falange, que hoje é média, era chamada de falanginha. E a falange, que é a distal, atualmente era chamada falangeta. Então antes era assim, gente. Falange, falanginha e falangeta. Agora a gente tem a substituição por falange proximal, falange média e falange distal, que é a ponta dos dedos. Então isso aqui eram os nomes antigos. De onde vem o nome falange? Falange vem do termo phalanx, que vem de soldado, de tropa, porque eu tenho aqui as falanges alinhadas em linhas, certo? Como se fossem as linhas de soldados quando eles vão lá para as guerras. Então você tem os soldados e aí você vai tendo outras linhas de oficiais, e os oficiais que não querem tomar tiro ficam lá atrás. Então as tropas, elas ficam alinhadas, assim como as falanges. Então o alinhamento das tropas era chamado phalanx, daí veio esses nomes, ok? Que atualmente é falange proximal, falange média e falange distal, tanto nos dedos das mãos quanto nos artelhos. Então eu trouxe essas curiosidades para a gente ver algumas coisas que mudaram de 20 anos para cá na nomenclatura dos nossos ossos. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas. Se tiver algum osso que você não sabe o nome ou lembrou também que eu não coloquei na relação, coloca aí embaixo também, que vai ser bastante divertido a gente discutir sobre isso também aqui nos comentários, valeu? Não esquece, inscreva-se aqui no meu canal também, que aí você recebe todas as minhas notificações de vídeo aí no seu feed do YouTube. É fácil, rápido e grátis. Só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo, ativar as notificações, pronto. Você já recebe todas as minhas atualizações aí no seu feed do YouTube. Se você quiser o material de apoio, que são os e-books, os podcasts, além das videoaulas, entra lá no meu site www.anatomiafacil.com.br, que lá você encontra uma variedade de coisas bem legais, inclusive meus cursos completos de anatomia, que também estão lá na aba de cursos, e tá bem legal também, beleza? Tem outras mídias sociais, no Face, Anatomia Fácil com o Rogério Gozzi, todas as mídias estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. No Instagram e no Snapchat eu sou Anatomia Fácil, e no Twitter eu sou Rogério Gozzi. Todas as mídias estão aqui na descrição deste vídeo. E para finalizar, inscreva-se também no canal e página dos meus parceiros, todos também aqui na descrição do vídeo. Fernando Mafra, da Escola de Ciências da Vida, fenomenais aulas de farmacologia e bioquímica. Samuel Cunha, fenomenais aulas de biologia e parasitologia. Diego Barros, do Medicina Resumida, vlog show de bola para alunos de medicina. Natália Heinecke, aulas show de bola de anatomia e histologia. O Marcelão da Química, aulas show de bola de química. O Patrick Gomes, tem muito parceiro, eles estão todos aqui embaixo. E o Cássio, que dá aulas de enfermagem também, então tem bastante parceiro, é só ver aqui embaixo, clicar e se inscrever também no canal da galera. Valeu, galera! Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Eu fui!